Olá, amados, sejam bem-vindos à nossa continuação da série Vida no Espírito. Peço que você curta já esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, seja um colaborador direto do nosso ministério, você pode ser ofertante, você pode distribuir os nossos vídeos, compartilhar através das suas redes sociais. Você pode também adquirir os nossos livros, 3 livros nós já temos. O primeiro, Livres na Vida do Senhor. O segundo, Vasculhando as Profundezas do Seu Coração. E o terceiro é Paternidade Restaurada, Manifestando o Caráter de Deus. Cada um a R$ 45,00, mais o frete, R$ 15,00 de frete. Então, você pode adquirir os 3 diretamente comigo. Vamos dar sequência ao nosso ensino de vida no Espírito. E hoje eu quero colocar um ponto para fazer você meditar, para fazer você refletir sobre a sua vida no Espírito, sobre a sua compreensão das coisas de Deus. E eu queria que você lesse um texto aí, se você está com a sua Bíblia, você abrisse em Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, o que eu queria que vocês se atentassem aqui é nessa parte do versículo, na última parte do versículo 3. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O que eu tenho pensado, irmão, nesses dias, né, eu falo muito sobre denominação, vida no Espírito, a questão da divisão, que por causa da obra da carne é divisão. Então, nas nossas vidas, a gente tem dificuldade de relacionar e ter comunhão com irmãos de outras denominações ou algumas diferenças doutrinárias. Então, a gente fala muito disso. Mas eu meditando nisso, refletindo nisso, ouvi uma pessoa ministrando um pouco sobre isso, me veio alguns entendimentos que favoreceram a minha compreensão e, consequentemente, a minha vida, né? E nesse texto aqui, a gente vê o profeta Isaías, o Espírito Santo profetiza através da boca dele, está se referindo a Jesus, alguém que a gente recebe como Salvador. Nós cristãos recebemos Ele como Senhor em primeiro lugar, para que Ele possa ser Salvador da nossa vida. E nós começamos a desenvolver a nossa vida na igreja, cada um na sua denominação, na sua igreja local, e nós começamos a receber ensinos sobre a pessoa de Jesus, através de pregações positivas e de outras formas também. Mas é muito difícil que o cristão desenvolva uma relação direta com Jesus através do Espírito Santo, a meditação na palavra, né? A oração no Espírito. E isso faz com que cada um crie uma imagem de Jesus, que na verdade essa imagem é criada baseada na nossa expectativa de quem ele seja, e não a realidade de quem ele é. Por causa disso, né? E a Bíblia diz que nós nos tornamos como aquele que adoramos. Nós hoje somos milhões de cristãos no mundo que não conseguimos nos entender e nem falar a mesma língua. E você já se perguntou se o Jesus que eu adoro é o mesmo Jesus que você adora? Você já se perguntou se o Jesus que você adora é o mesmo Jesus que seus irmãos adoram? Porque se nós somos unidos pelo Espírito em Cristo, porque a palavra diz que nós somos unidos a Ele pelo Espírito, nós nos tornamos um com Ele. Se eu sou um com Cristo e você é um com Cristo e o outro é um com Cristo e o outro um com Cristo, por que nós não nos entendemos? Será que nós adoramos o mesmo Jesus? Será que o Jesus que eu prego, que eu falo dele, é o mesmo Jesus ao qual você fala? Porque a gente diz Jesus de Nazaré, a gente fala Jesus Filho de Deus, Jesus da Bíblia, mas o meu eu projeta a imagem de um Jesus.
aquilo que eu espero que ele seja, muitas das vezes é aquilo que eu vejo. Eu vou te dar uma prova disso. No texto do caminho de Emaús, Jesus Cristo, o próprio Jesus, ou seja, a unção plena, já ressuscitado, caminhou do lado de dois homens e perguntou para eles o que estava acontecendo. Inclusive esses homens dizem assim: ué, mas só você aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Jesus, um profeta poderoso em Deus, que foi crucificado, então eu vou criar aqui uma historinha para te explicar como eu vejo aquela passagem. E aí eles tentaram explicar para Jesus que ele estava por fora dos acontecimentos. E o próprio Jesus estava ali do lado deles, né? E a Bíblia, a própria Bíblia diz que os olhos deles não puderam ser abertos. E depois, quando Jesus se assentou na mesa com eles e partiu o pão, eles puderam ver que ele era Jesus. Então, o que eu quero mostrar aqui? Jesus estava do lado deles, falando com eles, pregando para eles sobre a palavra. Ele, sendo a palavra, ele estava expondo a palavra para aqueles dois homens. E por que aqueles homens não podiam ver Jesus como ele era? Porque baseado no que eles falaram para Jesus, eles criaram uma expectativa em relação a quem era Jesus. Jesus era para uma parte dos judeus, principalmente os fariseus, Jesus era um homem que viria com poder terreno e ele iria ser um governante que iria tirar Israel do jugo do Império Romano. Então eles criaram uma expectativa de que o Messias seria esse homem que traria para eles uma liberdade em relação ao jugo que era imposto sobre eles pelo Império Romano. Como Jesus não correspondeu à expectativa deles, porque Jesus não era aquilo que eles esperavam, eles não o reconheceram como Cristo. A mesma coisa o pessoal ali, os dois rapazes de Emaús. Eles também tinham as suas expectativas sobre quem era Jesus. E quando o próprio Jesus apareceu diante deles, eles não o reconheceram ou não o conheceram, porque o Jesus que eles criaram, na expectativa de quem ele seria, era diferente daquele que se apresentou diante deles. Então, quando eu vou na igreja, eu vou com uma expectativa de um Jesus baseado na expectativa que eu tenho de quem ele seja. Por isso que eu não consigo conhecê-lo como ele é. Consequentemente, a minha expectativa, que é diferente da sua, faz com que o meu Jesus seja diferente do seu. E por isso nós não conseguimos nos unir. Porque nós só podemos ser unidos em Cristo. Nós nunca vamos ser unidos por doutrina. Nós nunca vamos ser unidos por uma camiseta igual. Nós nunca vamos ser unidos por uma placa de igreja igual. Nós só podemos ser unidos pelo Espírito. E eu só vou conhecer Jesus através do Espírito. Onde está isso? Agora abre Marcos. Marcos 8. Deixa eu ver se eu tô. Marcos 8, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem... Vou fazer essa pergunta para você, tá? Quem dizem os homens que eu sou? É como se Jesus estivesse perguntando para você. Aí entrou aqui a Dina, Ana Clara, Maria, a Juscelene. Então eu pergunto para vocês. Jesus pergunta para vocês agora. Quem os homens dizem que eu sou? Se Jesus estivesse perguntando isso para você agora. Aí os discípulos responderam. E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Então veja só, algumas pessoas achavam que ele era João Batista, algumas pessoas acharam que ele era Elias, algumas pessoas acharam que ele era um dos profetas.
essas pessoas viam Jesus como isso que foi descrito. Um via como João Batista, outro via como Elias, outro via como um dos profetas, certo? E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos. No livro de Marcos está descrito assim, mas no outro livro, no livro de Mateus, está dizendo assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. O que Jesus estava dizendo? Você não pode reconhecer eu como Jesus, ou não pode me conhecer como o Cristo, se não for pelo Espírito. É isso que ele estava dizendo. Pedro, não foi você que identificou isso, não foi você que entendeu, não é você que está vendo, é o Espírito que te revelou. Então você recebeu essa revelação, porque a carne e o sangue não pode revelar. Então, irmão, como é que nós vamos compreender o Evangelho? Como que nós vamos andar em unidade se nós não podemos receber a revelação de Cristo nem pela carne nem pelo sangue? Não é pela sua mente, não é pela sua carne, não é pela sua intelectualidade, não é pela sua inteligência. Só o Espírito pode revelar Cristo. E quando o Espírito é revelado por nós através do Espírito, quando o Espírito quando o Espírito revela Cristo para nós, nós nos unimos no mesmo Espírito. Então, por mais que eu me esforce para dizer que cada pessoa tem um jeito de pensar e cada denominação tem sua doutrina, que eu tenho que considerar o valor histórico, o valor cultural, o valor e tal, não é isso que a palavra diz. Aqui, quando Jesus pergunta: olha, como é que os homens me veem? Um vê como o profeta João Batista, outros veem você como o profeta Elias, e outro vê como outro dos profetas, mas ninguém viu ele como Cristo, porque só o Espírito podia revelar. Então, se o Espírito Santo não revelar Jesus para mim, o meu Jesus nunca vai ser igual ao seu. Por isso que a minha igreja não vai conseguir ficar junto com a sua, por isso que a nossa doutrina vai ser diferente, por isso que eu não vou poder ir na sua, você não vai poder vir na minha, por isso que nós vamos nos dividir, por isso que vai ter vários tipos de evangélicos, vários tipos de doutrina. Porque nós não conhecemos Jesus por doutrina, nós conhecemos Jesus pelo Espírito. Quando Jesus, quando você vê o contexto dos evangelhos, aí você vê as pessoas dizendo assim: o saduceu falou isso, o fariseu falou aquilo, os discípulos disseram que o mestre falou aquilo, mas Jesus falou aquilo outro, e cada um foi falando uma coisa. Aí no final da história, como se Jesus dissesse assim: olha gente, vamos resumir a história aqui para facilitar para todo mundo. Um novo mandamento vos dou. Ou seja, olha, beleza, vocês estão falando aí da lei de Moisés, vocês estão falando aí de Levíticos, vocês estão falando do profeta fulano, vocês estão falando... Beleza, tudo isso apontou para mim. Estou parafraseando Jesus. Tudo isso que vocês falaram é verdade. Só que tudo isso apontou para mim. Eu sou o cumprimento disso tudo. Então agora que tudo se cumpre em mim, eu vou dar um novo mandamento para vocês, para facilitar a compreensão, porque agora a luz agora veio, porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Então o Novo é a revelação do Velho. Então Jesus chega e diz assim: olha, um novo mandamento eu vos dou. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como eu vos amei. Então Jesus está dizendo: olha, você quer amar o próximo como eu amo? Você precisa andar comigo, porque você tem que aprender de mim, que sou manso e humilde. Eu estou falando aqui uma parafrase para você juntar os versículos aí. Jesus não disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse que o fardo dele é leve e suave. E ele não disse que ele é manso e humilde. E ele não disse para você amar o próximo como ele amou ou como ele ama. Então, qual é a doutrina de Jesus? Se você quiser anotar isso aí, vai fazer diferença pro resto da sua vida. Pode ter certeza. Vai mudar toda a sua forma de enxergar a igreja de Cristo e ele como cabeça. A doutrina de Cristo é o amor dele por você.
Porque quando você tem o amor dele revelado no seu coração, do tanto que você é amado, você não vai enxergar mais as pessoas por quem elas são, mas você vai enxergar as pessoas como ele as vê. E como é que ele as vê? Jesus morreu por todos. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê. Crê em quem? Nele. Ele quem? Aquele que o Espírito revela. Porque aquele que não é o Espírito que revelou é um Jesus que cada um criou. Existem as pessoas que olham para Mamon, que é o Deus desse século, e eles criam um Jesus com um Mamon com cara de Jesus. Por quê? Porque é o Jesus que eles criaram que dá para eles tudo aquilo que eles esperam. Ou seja, eles criaram um tipo de Jesus baseado nas expectativas. Tem aqueles que fizeram da lei de Moisés o Jesus deles. Então, tudo aquilo que você adora, você se torna como ele. Então, se você adora Mamon, você é uma pessoa que é apegado aos bens, às riquezas, à prosperidade. Você acha que isso é o Evangelho. Porque é o seu Deus. Se você é aquele que adora o Jesus baseado na lei de Moisés, você vai ser uma pessoa que usa a lei para condenar as pessoas. Então, fulano usa brinco, aquilo é adúltero, aquela mulher usa batom, filha de Jezabel, e olha que tá bebendo, eu vi fulano no bar. A lei aponta. Se você adora o Jesus que você criou baseado na lei de Moisés, você se torna aquilo que você adora, você vai se tornar a lei que julga todas as pessoas, que julga, que aponta o pecado. Então cada pessoa criou o seu Jesus. Tem o Jesus Paz e Amor, que morreu para que eu seja livre, mas eu não sou livre. Entende? Então é o Jesus filosófico, o Jesus Paz e Amor, que não muda a vida de ninguém. O Jesus que eu crio é o Jesus baseado nas minhas expectativas. Por isso que quando eu não abro mão das minhas expectativas, eu não tenho como ver Jesus como ele é. Eu sempre vou ver o Jesus que eu espero ver. Aquilo que o povo daquela época, principalmente os fariseus, Judas, por exemplo, Judas esperava que Jesus fosse libertar o povo de Israel do jugo dos romanos. Em determinado momento, andando com Jesus, ele começou a perceber que Jesus não era aquilo que ele esperava. Inclusive, naquele momento, quando os fariseus vieram prender Jesus e Pedro cortou a orelha do servo lá do Malco, sabe? A gente nota ali que Jesus não era bélico. E Jesus fala, aquele que for pela espada morrerá. Pedro, guarda a sua espada. E ele foi lá e curou, colocou a orelha de novo de Malco. Então esse Jesus que eu estava esperando não era o Jesus que eu acreditei. Ele não é aquele homem que eu achei que ia ser um cara que ia nos libertar dessa condição. Ele foi preso, morreu calado e não desceu da cruz. Porque ele disse que era poderoso, que era filho de Deus, ele não desceu da cruz. Então a expectativa das pessoas ali foi frustrada. E a frustração delas impediu de ver quem ele realmente era. Se você não desejar hoje conhecê-lo como ele é, você também vai criar o seu Jesus. E ele é diferente, se eu também não crer nele como ele é, por causa das minhas expectativas, se eu não tiver a revelação de quem ele é pelo Espírito, mas eu criar baseado no meu intelecto, baseado na minha interpretação, ou baseado na doutrina que me ensinaram, que eu aprendi no seminário, nós vamos ter cada um o seu Jesus. Por isso que cada um tem sua igreja, cada um tem sua denominação. A gente insiste em dizer que é o mesmo Espírito, a gente insiste em dizer que é o mesmo Jesus, mas não é. Porque o Jesus que a gente tem revelado pelo Espírito, ele une o corpo, ele não separa. O que separa é a carne, o que separa é a interpretação humana, o que separa é a doutrina humana, o que separa é a doutrina de demônios. Mas o Espírito de Deus, ele une todo aquele que tem a revelação de Cristo. Então, quando você vê os apóstolos, eles cada um foram para um lugar diferente, fizeram discípulos,
ensinaram a doutrina, falaram sobre o que eles viveram quando andaram com Cristo, tirando Paulo, e o Jesus que foi pregado, as pessoas que receberam Jesus, elas transmitiram a mensagem da mesma forma pelo Espírito e fizeram discípulos de Jesus Cristo. E foram todos os países que os apóstolos foram, essas pessoas se formaram um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. As diferenças culturais não eram suficientes para separar essas pessoas. Então, o que o homem colocou, né, e acredito que com a influência do demônio, do diabo, o que o homem colocou foram doutrinas que criaram as divisões, porque era a carne a divisão, a nossa natureza humana, ela é divisória, ela cria divisão, por causa das nossas interpretações diferentes. Então, com a introdução de doutrinas, o corpo foi se separando, porque o fundamento não era mais Cristo e o Espírito, mas a interpretação de cada um dos teólogos, cada um das pessoas. Então você hoje que parar para pensar, por que eu não consigo ter comunhão com um irmão de outra denominação? Por que eu não consigo falar a mesma língua? Você tem outra resposta para mim, a não ser que não é o mesmo Espírito, não é o mesmo Jesus. Então, a oração no Espírito, o jejum, a comunhão com Cristo, tempo com Deus, meditação na palavra, é a única forma de você conhecê-lo. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A sua relação com ele deve ser como uma pessoa. O Espírito Santo não é uma doutrina. Jesus não é uma doutrina. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E você tem que se relacionar com ele como pessoa. E aí ele vai se revelar a você na forma que você possa ver como ele vê. E aí você vai compreender que a divisão que existe, cada um criou o seu Jesus. Cada pessoa criou um Deus baseado nas suas expectativas em relação àquilo que ele pode nos dar ou nos oferecer, seja um conforto, seja um alívio, seja uma bênção, seja um milagre ou qualquer tipo de coisa, menos a de que ele é uma pessoa que revela o Pai, de que Deus é Pai e que na verdade ele supre a nossa carência, o nosso vazio de orfandade através de Jesus Cristo. Amém? Então Deus abençoe vocês. Eu queria falar um pouco mais, mas eu acho que é suficiente para você pensar sobre isso. Começa a meditar. Qual é o Jesus que você está adorando? Sem ser, aqui não é figuração, é literal. Qual é o Jesus que você está adorando? Por isso que nas cartas do Novo Testamento, se não me engano em Judas, não tenho certeza, que diz que os homens começaram a adorar o seu próprio ventre. Então, as nossas expectativas e os nossos desejos se tornam o nosso Deus e nós adoramos aquele que pode de alguma forma suprir as nossas expectativas. E Jesus não veio para suprir as nossas expectativas, porque ele não supriu a expectativa de nenhum apóstolo. Ele não supriu a expectativa de ninguém, ele veio revelar o Pai. Então aquele que deseja a paternidade de Deus, aquele que deseja conhecer a verdade e ser liberto por ela, esses vão receber essa dádiva, essa graça de Deus. Mas as nossas expectativas muitas vezes vão ser frustradas justamente por amor que ele tem por nós, a fim de que nós possamos conhecê-lo como ele é e não como a gente esperava que fosse. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima quinta-feira e compartilhe esse vídeo com seus amigos.